Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Psicologia Todo Dia. Hoje nós falaremos sobre a autorresponsabilidade, que é basicamente assim a crença que nós temos, né, de fazer as coisas e ser responsáveis por elas. Porque por mais que tenham coisas que não estão no nosso alcance, a gente tem uma certa responsabilidade ali. Então, em suma, a autorresponsabilidade é a ideia de que nós somos responsáveis pela vida que nós levamos, pelas escolhas que nós fazemos, pelo que nós permitimos que aconteça na nossa vida, como que nós vamos lidar com aquilo ali. Então a gente vem tentar trazer um pensamento de que, embora tenham coisas que não estejam no nosso controle, a gente consegue modificar o que eu faço, o que eu interpreto daquilo ali, para que a gente não se coloque num papel de vítima, porque acaba que isso acontece com muitas pessoas, né? Elas se colocarem ali no papel de vítima, né? De se colocar meio incapaz de fazer algo a respeito de uma situação que, se ela for parar e se autorresponsabilizar, ela vai conseguir ver que tem algo sim que ela possa fazer. Entender também que você não é capaz de controlar o que aconteceu na sua infância, como por exemplo, ou das situações que aconteceram na sua infância. Você não foi capaz de escolher as pessoas que se aproximaram de você, ou onde nasceu, como viveu, né? Porém, é capaz de entender o que faz com essas situações. É responsabilidade sua. É o seu posicionamento perante a sua vida, a sua postura. A nossa história nos condiciona, mas ela não nos define. É entender também que a autorresponsabilidade, apesar de tudo, né? Que é entender que você é responsável pela sua vida, que não culpar os outros, na verdade, culpar os outros ou situações é muito mais fácil do que você se autoconhecer, do que você entender os padrões que vem vivendo através dessas experiências. Porque tudo, na verdade, é experiência, né, amiga? Com certeza. Nem todo mundo vive as mesmas experiências, então, assim, são trocas. E culpar o outro, terceirizar essa responsabilidade é muito mais fácil, né, do que ter esse autoconhecimento e ter essa responsabilidade. Tá, tem a situação, tem algo que me afeta, tem algo que não tá legal, mas o que eu posso fazer com isso? O que eu aprendo com isso, né? E assim, acaba que é fácil, é o caminho mais fácil. Por isso que é tão difícil, às vezes, se autorresponsabilizar. Porque tem um caminho mais fácil. Só que é um grande erro a gente ficar na dependência do mundo. Esperando que ele resolva seus problemas, que ele tome aquela decisão por você, ou que o outro, né, ele decida aquilo ali por você. Tentar realmente esperar. É um grande equívoco isso, porque a gente permite que o outro determine a sua história de vida, né, atual, né? Porque realmente o passado, como a Tamiris comentou, não tem como a gente modificar. Mas e agora? O que você pode fazer, né, a respeito disso? Porque se a gente às vezes começa a colocar colocar esse poder no outro, é como se a nossa vida, nossos sentimentos, nossas decisões não fossem nossas. Então, o que você anda fazendo? O que você vai deixando que o mundo resolva? Né? Então, quando a gente fala a respeito da liberdade, né, é muito importante tentar ver que nós temos liberdade para agir a respeito das situações, mesmo aquelas desagradáveis. Né? Porque, por exemplo, é uma situação que talvez possa acontecer e a pessoa tenha dificuldade de ter essa autorresponsabilidade. Então, a pessoa está num casamento, né? Vamos supor, eu estou em um casamento totalmente insatisfeita, eu começo a reclamar. Mas ele não me trata bem, ele é desrespeitoso, nós não temos nada em comum, nenhum objetivo em comum, ele não fica comigo, já tentei de tudo, mas é ele. Então tá vendo que a gente sempre coloca ali o ele, né? Então é culpa dele. Mas peraí, então por que você ainda se mantém neste relacionamento? Né, que não está te proporcionando nada de bom. Então acaba que não é fácil esse processo, né? Se questionar, perceber é muito importante, mas não é fácil. Ou talvez também é questão por exemplo, a mulher, né? Você deu esse exemplo do casamento, né? Talvez a mulher é ele, mas o que eu posso fazer para melhorar também? Porque tem aquela coisa, né? Uma frase legal, quando você muda, tudo muda. Então, se você tiver comportamentos diferentes, autorresponsabilizar pelas suas atitudes, seus atos, talvez o outro também mude. Talvez a maior responsabilidade é sua, não dele, né? Então, é bom ter essa consciência das coisas.
antes de estar sempre acusando outras pessoas. E nós não temos esse controle, né, das coisas que acontecem. Tivemos esse exemplo mundial, né, que foi a pandemia. Ninguém teve esse controle. Foi algo que por mais que as pessoas estejam agindo mais correto e tudo, mas é algo que não adiantava, né? Não foi o controle de ninguém. Mas como você reagiu diante dessa situação? Exato. Cada pessoa, né, teve uma forma de reagir com toda essa tragédia. Acaba que realmente foi uma tragédia, que impactou a vida das pessoas, da população mundial. E assim, então realmente é tentar avaliar a situação, né? Por isso que é bacana observar aquilo ali. Então, fulano, ele faz isso, faz aquilo. Então, por que eu estou nesse relacionamento? O que eu ando fazendo também, né? Qual é a minha contribuição nisso? Né? Tem até uma frase muito bacana da área da psicologia, que é: qual é a minha responsabilidade na desordem que eu me queixo? Né? Porque às vezes a gente se queixa tanto, mas o que eu ando fazendo para melhorar isso também? E se não, já fiz de tudo, né? Como até nesse exemplo que eu citei, a mulher, né? Não, já fiz de tudo por ele, por ela, enfim. Então, qual que seria a solução? Né? Se eu já fiz de tudo, será que realmente vale a pena estar junto? Será que vale a pena se permitir ter esse relacionamento? Agora não fiz de tudo. Realmente eu tenho uma responsabilidade aí, eu estou contribuindo para que se mantenha desse jeito, então vou buscar ajuda, vou conversar, né, ter o diálogo para conseguir alinhar alguns pontos que não estão bacana no relacionamento. Então, quando a gente assim, decide, coloca o destino, né, nas nossas mãos, as nossas atitudes que vão definir ali, a gente consegue ter esse controle da vida, não 100%. Porque não tem como ter controle de tudo, mas a gente assume um papel de protagonista da nossa vida. Então, é nossa vida, a gente, de certa forma, tem algumas situações que a gente não vai conseguir controlar, mas nós somos protagonistas dela, e a gente não coloca o marido, o namorado, namorada, o chefe, na responsabilidade que é nossa. Exatamente. E assim, acaba que quando você assume, né, essa autorresponsabilidade, de certa forma, aumenta essa sua liberdade, a sua gestão emocional, psicológica. Então, tem até umas 3 perguntinhas, olha, que a gente colocou. O que você pode fazer com isso? Acontece situação e aí você se pergunte: o que eu posso fazer com isso? O que eu tenho a ver com isso? Né? O que dessa situação é minha responsabilidade. Talvez tenha uma situação que está acontecendo que você não é responsável por nada, mas talvez você é responsável parcialmente. Então é interessante você estar avaliando também todo o contexto, né? Não simplesmente ser radical e agir por impulso, ou só pensar em si, ou só pensar no outro, né? E se culpar. Então, é interessante analisar todo esse contexto para que você analise, né, de fato, é responsabilidade minha ou o que não é, né? E não tem como eu me responsabilizar pelo que o outro diz pra mim, mas eu posso me responsabilizar pelo que eu faço com aquilo ali que ele me disse. Então, quando a gente começa a ver que as mudanças ocorrem quando a pessoa é honesta com ela mesma e aceita que, de alguma forma, nós somos responsáveis pelas situações que nós encontramos, sejam boas ou ruins. Então, a autorresponsabilidade é a chave para ter uma vida de realizações e conquistas. Ou não, nesse caso, essa autorresponsabilidade não for presente. Então, quando nós culpamos o outro pela nossa dificuldade, é muito mais difícil reconhecer nosso poder, a nossa capacidade para lutar, pela nossa felicidade, pelos nossos objetivos. Então, a gente tem que escolher se nós vamos querer fazer parte da solução ou do problema. Mas a gente culpa o outro pelas nossas dificuldades, é muito difícil reconhecer nosso poder, nossa autonomia para fazer algo a respeito, a nossa capacidade de lutar pela nossa felicidade, nossos objetivos. Então, nós temos que escolher se queremos ser parte da solução ou parte do problema. Assumir a nossa própria responsabilidade, que não é fácil, né? Por isso que tem que ter essa percepção, essa auto-observação das minhas atitudes, o que eu tenho feito, o que eu não tenho feito, para conseguir, de fato, ver um caminho diferente.
sair dessa postura de vítima, me responsabilizar no trabalho, né, pela forma como eu interpreto, o que eu aceito, o que eu não aceito. Então, implica esforço. Né? Toda mudança, ela exige adaptação, vai exigir esforço também, mas implica também o poder da liberdade, né? O poder de eu me sentir, de certa forma, responsável, de eu me sentir capaz de sair das situações, não ter que aceitar tudo ali como é, ou esperar tudo vir na minha mão, porque se a gente for esperar, ficar somente querendo, a gente vai continuar esperando até não sei quando, né? Então, querer não é poder, fazer é poder. Então, a autorresponsabilidade implica muito o fazer, perceber e fazer algo a respeito. Exatamente, como você disse, é importante você ter clareza de seus objetivos, né? E aquilo que é parte sua que você pode fazer, se comprometer 100% com aquilo. E é a questão da maturidade, né? De você ser responsável. Tem tantas coisas, tantos sonhos, todo mundo, eu tenho um sonho tal. Mas você está fazendo o que para ter esse sonho, né? Qual é a sua ação? Qual é o seu planejamento? Qual é a sua responsabilidade diante disso? Qual é a sua responsabilidade diante dos seus relacionamentos? Seja eles afetivos ou de amizades. Qual é a sua responsabilidade na empresa que você trabalha? Ou coagir com o outro, né? Somos seres sociáveis, então sempre estamos lidando com outras pessoas. Qual a sua responsabilidade consigo mesmo? O que você está fazendo por você, pela sua saúde? E tudo que a gente esteja fazendo algo que é mais responsável, mas a questão da maturidade, exige sim um desconforto, exige sim algo mais trabalhoso, né? Como você mesmo disse, né, Bianca? Porque é a vida adulta, principalmente, né? Nós falamos do nosso público maior é adulto, mas obviamente pode ser que outro público esteja nos ouvindo, mas é essa questão mesmo, é o desconforto, estamos desconfortáveis desde quando nascemos. Então, é algo que parar de focar, né, só em reclamar, em algo que não vai atribuir na sua vida, e focar no que você é responsável, no que você é capaz, e pegar de aprendizado também das situações que acontecem. Aconteceu algo que fugiu do controle, que realmente nada está no nosso controle, né? Mas supondo ter o controle de uma situação e aí fugiu totalmente, e aí o que eu posso fazer com aquilo? O que eu posso aprender com essa situação? E foi muito bom, tá, Miris, você trazer esses questionamentos, porque nós gostaríamos que vocês tentassem se questionar aí, né? Tentar avaliar as situações aí das áreas da sua vida, de tentar questionar no trabalho, nos relacionamentos que você tem, se você anda exercendo a autorresponsabilidade ou se você está transferindo essa responsabilidade para o outro, né? Se você está aguardando, esperando, e quais vão ser as consequências disso, de ficar esperando, porque o tempo vai passar e, assim, na melhor das hipóteses é que as coisas vão se manter como estão, mas elas podem piorar também. Então, ter essa ação é muito importante. Então, nós gostaríamos que vocês pegassem esses questionamentos, avaliassem, antes de reagir, antes de reclamar das situações, avaliem, né? Eu realmente estou tendo autorresponsabilidade sobre essa situação ou não? Eu estou transferindo essa responsabilidade, esse problema para o outro, sem nem estar exercendo o que é do meu direito. E o que é muito saudável, exercer a autorresponsabilidade. Então, antes de julgar o outro ou antes de reclamar a respeito de alguma situação, avalie se você está tendo essa autorresponsabilidade, porque ela é muito importante. E como é uma habilidade aprendida, não tem aquela questão de, eu não consigo. É um processo, né? Não vai ser fácil, como nós comentamos, exige esforço, determinação, e nem sempre também a gente vai conseguir ser 100% autorresponsável. Mas é um processo, né? E na medida que você vai colocando em prática, vai ficando mais fácil para você. Mas, de fato, é muito importante. É um tema que a gente quis trazer, porque ele consegue te ajudar na área profissional, pessoal, na área da saúde física, da saúde mental. Esperamos que vocês tenham gostado desse tema. É um tema que eu amo falar sobre. A gente tentou também minimizar, né? Deixar menos, porque senão fica muito tempo, né? Falando sobre um assunto só. Mas esperamos que vocês gostem e até o próximo episódio.